o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com muito apreço, vivendo esse passo a passo nesta terceira semana do tempo do Advento, aproximando-nos e preparando-nos para o Natal do Senhor. Com alegria, acolhemos o enriquecimento que a liturgia da nossa igreja nos traz nesse dia ao celebrarmos a festa Memória de São João da Cruz. E lembro dele ao escrever sobre cântico espiritual, quando diz: é preciso, por isso, cavar fundo em Cristo, que se assemelha a uma mina riquíssima, contendo em si os maiores tesouros. Nela, por mais que alguém cave em profundidade, nunca encontra fim ou termo. Ao contrário, em toda cavidade, aqui e ali, novos veios de novas riquezas. Por esse motivo, lembra São João da Cruz, o apóstolo Paulo falou acerca de Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 3. A alma não pode ter acesso a estes tesouros, nem consegue alcançá-los se não houver antes atravessado e entrado na espessura dos trabalhos, sofrendo interna e externamente e sem ter primeiro recebido de Deus muitos benefícios intelectuais e sensíveis e sem prévio e contínuo exercício espiritual. O apóstolo Paulo, por isso, exortava aos Efésios a não desanimarem nas tribulações, a serem fortíssimos, enraizados e fundados na caridade, para que pudessem compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de serem cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Por isso acolhemos agora com alegria a palavra de Deus, que assim nos fecunda. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Amado e amada de Deus, a terceira semana do tempo do Advento, esse caminho que nós estamos percorrendo, preparando-nos para o Natal do Senhor, tem a figura de João sempre central, exatamente para nos instigar a compreender a nossa própria condição como a dele, de verdadeiro e autêntico discípulo de Cristo. Ao mandar perguntar ao Senhor: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Proporciona aquilo que todo discípulo verdadeiro de Cristo tem como missão: ajudar o outro a se tornar discípulo, indo ao encontro de Jesus e compreendendo quem Ele é. Foram ter com Jesus, perguntaram o que João lhes tinha mandado perguntar: és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus mostra que é Ele aquele que há de vir, curando doentes, enfermidades, espíritos malignos, recuperando vista de cegos. Por isso, Jesus os reenvia: ide contar a João o que vistes e ouvistes.
cegos recuperando vistas, paralíticos andando, os leprosos purificados, surdos ouvindo, mortos ressuscitando. E, sobretudo, o compromisso importante e bonito do verdadeiro discípulo de Cristo, daquele que compreende que é Ele o Senhor, anunciar aos pobres a boa nova. Esse é um compromisso fundamental, por compreender exatamente que o anúncio é uma tarefa missionária determinante da vida de todo discípulo. Não se encontra o Senhor simplesmente por encontrar. O Senhor é encontrado exatamente para ser anunciado, repartido com os outros. E é assim que a gente não se escandaliza por causa dele. Isto é, não nos colocamos na contramão do verdadeiro amor e compreendemos a importância central dele na nossa vida como o amor primeiro de nossa vida, porque ele é a revelação do amor primeiro de Deus por todos nós. Foi o que tocou e seduziu o coração de São João da Cruz ao celebrarmos hoje a sua memória, lembrando de tudo o que ele nos diz e nos adverte, mostrando-nos o caminho bonito da nossa preparação para o Natal. Ele comenta assim, São João da Cruz: já que a porta por onde se pode entrar até esta preciosa sabedoria é a cruz, e é porta estreita, muitos são os que cobiçam as delícias que por ela se alcançam, pouquíssimos os que desejam por ela entrar. Amado e amada de Deus, a cruz de Cristo não deve nos meter medo. Enquanto oferta da nossa vida, é a porta escancarada para a verdadeira vida. E para encontrarmos na vida que vivemos a alegria que dura, o sentido que nos faz ter força de continuar caminhando. E, sobretudo, a certeza de que nós, na vida que vivemos, passaremos a vida em Deus para sempre. Por isso é preciso guardar o que Santo Irineu indicava. Há um só Deus, que por sua palavra e sabedoria criou e harmonizou todas as coisas. Sua palavra é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos últimos tempos se fez homem entre os homens para unir o fim ao princípio, isto é, o homem a Deus. Por isso, os profetas que tinham recebido dessa mesma palavra, o carisma profético, anunciaram sua vinda segundo a carne. Mediante essa vinda realizou-se a união e a comunhão de Deus com o homem, conforme a vontade do Pai. Desde o começo, a palavra de Deus tinha anunciado que Deus seria visto pelos homens, que viveria e conversaria com eles na terra, que se faria presente à sua criatura para salvá-la e ser percebido por ela, livrando-nos das mãos de todos os que nos odeiam. Isto é, de todo o espírito de pecado, e fazendo que o sirvamos em justiça e santidade enquanto perdurarem nossos dias. É por isso que nós celebramos o Natal. Vamos celebrá-lo como esta experiência espiritual bonita de encontro que nos coloca de pé com a envergadura à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de nosso Deus. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de
Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa. Do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeiro.